Perek Dalet Mishneh Hei. Veremos nessa Mishneh mais detalhes sobre a leitura da Haftorah. Interessante notar que hoje em dia a Haftorah, o Maftir, no caso, que é chamado para Maftir, se sente muito lisonjeado, mas antigamente veremos que era um pouquinho diferente. Era diferente pelo seguinte motivo. Primeiro, porque era um pedaço pequeno. A pessoa que era chamado para fazer o Maftir lia só alguns psukim, alguns poucos psukim. Então não era algo assim tão importante ser chamado para o Maftir. Uma segunda razão, segundo motivo por que não era tão grande esse mérito de ser chamado para Maftir, é porque é uma repetição do final da última leitura. O Maftir não é uma leitura por si só. Repetimos o final do Shvi, esse é o Maftir. Então não é tão importante. Por esse motivo, veremos na Mishneh que quando a pessoa era chamada para Maftir, ele também ganhava de bônus outras coisinhas más. Por que esse bônus? Para que além de ser o Maftir, tenha outros méritos também, e sinta-se feliz com essa aliá de Maftir. A Mishnah irá enumerar 3 outras maneiras de adicionar mérito, acrescentar mérito para a pessoa que recebeu o Maftir. Então a pessoa chamada para Maftir faz a broche, lê a Haftorah e tem outros 3 méritos, como veremos a seguir. O primeiro kavod adicional é, além da Haftorah, ele também pores alashma. Caso ele tenha a possibilidade de fazer aquela parcela do Shema para aqueles que chegaram mais tarde, é ele o chamado e ele que faz. Segundo o kavod, vehu oivel lifnei ateivo, e ele também é o Hazan, ele é Hazan de Musaf. Depois que ele lê a Haftorah, ele também era chamado para continuar e ser o Hazan de Musaf. Isso era um outro kavod que ele também podia receber após ler a Haftorah. E o terceiro, em caso que ele seja um Kohen, Vihu noi se escapov, e ele levanta as mãos, ou seja, faz o Birkas Kohanim. Então, além de ler a Haftorah e poder ser Pores Alashma ou Musaf, ele também pode ser também o responsável, o Kohen responsável para fazer Birkas Kohanim. Conclusão, aquele que lê, chamado para Maftir, lê a Haftorah, ele pode Pores Alashma, ou Evelifniateva, ser o Hazan, Musaf no caso, e também, caso seja um Kohen, ele faz responsável por o Birkas Kohanim. Esses são os 3 kibudim que ele tem. Você deve estar se perguntando um detalhe que a Mishnah não fala. E a pergunta é, só aquele que recebeu o Maftir faz Birkas Kohanim e o resto dos Kohanim? Você tem mais 5 Kohanim no Shul, por exemplo. Só aquele que recebeu o Maftir, ele que faz o Birkas Kohanim? Como é que funcionava isso? Uma das respostas que os Chachamim nos dão é que se trata nessa Mishneh quando fosse um Minan Shel Rak Kohanim. O Minan que só tem Kohanim. Nesse caso, o Minan só tem Kohanim, ele é o responsável para fazer a broche e os Kohanim respondem o Mein. Essa situação é um pouco difícil de acontecer, sim, mas acontece. Caso uma cidade tenha só Kohanim, um bairro tenha só Kohanim, e naquele Minan foi o Minan de Kohanim, ele que leu o Maftir faz a broche, e os outros Kohanim, eles respondem Omen. Detalhe importante, se houverem 12 ou mais Kohanim, então esse que fez o Maftir, ele que estará junto com aqueles que vão fazer a broche. 10 respondem Omen, e o restante faz a broche. E ele vai estar entre aqueles. Após vermos os kibudim, as honrarias que alguém que leu Maftir poderia ter, a Mishnah acrescenta dizendo que caso um menino menor de Bar Mitzvah leia o Maftir, que isso é permitido, qual seria, no caso, a recompensa desse menino? Apesar que um jovem menor de Bar Mitzvah pode ler
a Aftore, por outro lado, a gente vai ver que ele não pode ser um Chazan. Então, nesse caso, a Mishnah vai nos esclarecer como recompensamos um jovem que leu a Aftore. A Mishnah conclui da seguinte maneira: quando o filho ou o aluno foi chamado para ler a Aftore, é como se o próprio pai ou o mestre que ensinou Torah para ele, ele merece essa recompensa. Por essa razão, ó viv, ou iraboi, ou ivrimalhado, vão no lugar dele. Chegamos ao final dessa Mishnah. Uma Mishnah fácil, não é? Vamos lá. Será que é considerado um kavod, uma honra a pessoa fazer Aftore? E por quê? Os dois motivos é importante saber. Com que podemos acrescentar mérito para aquele que subiu em Maftir? Que tipo de honra seria fazer Bikas Kohanim se todos os Kohanim fazem de qualquer maneira? Qual assunto de Kedusha a criança pode fazer? E por último, como é possível como é possível dar uma honra para uma criança se ele não pode ser um Chazan? Ok? Pense bem, responda. Caso souber, maravilha. Próxima Mishnah.